Salve, salve galera! Eu sou o professor Juan de Geografia B, aqui do Vai Cair na Prova. Dou aula na sede de Santa Felicidade e durante a quarentena vou fazer alguns vídeos dessa frente aqui para vocês. Hoje é o primeiro vídeo nosso, vamos tratar a respeito do conteúdo número 2, que é estrutura demográfica e distribuição da população. Então, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre pirâmide etária, também vamos ver a respeito da teoria da transição demográfica e como que a mudança demográfica afeta a economia também. Beleza, galera? Então bora. Pirâmide etária, gente. A pirâmide etária é um gráfico que expressa a estrutura demográfica de determinado país. Ele é um gráfico em linhas, onde cada linha representa uma faixa etária. As linhas da base aqui representam as crianças, os nascimentos. As linhas do meio representam os adultos e as linhas do topo representam a parcela idosa da população. O lado direito representa as mulheres e o lado esquerdo representa os homens. Essa pirâmide etária, no caso, representa a população brasileira para o ano de 2010. Essa do lado aqui, ó, pequenininha, representava a população brasileira para o ano de 1960. O que nós podemos observar é que durante a década de 60, a estrutura demográfica da população brasileira era mais piramidal. A base era mais alargada, o meio e o topo eram mais estreitos, enquanto que hoje em dia a população estreitou mais a sua base, ou seja, reduziu a taxa de natalidade, ok? Então vamos continuando aí. Agora a gente vai tratar a respeito dos tipos de pirâmides etárias, ou seja, como nós podemos classificá-las. Existem 4 categorias de pirâmides etárias. 3 delas são bem básicas e uma é um tipo mais especial. Vamos começar pelas básicas. Existem as pirâmides consideradas jovens, que são aquelas que apresentam uma base alargada e um topo muito estreito, que é o caso dessa primeira pirâmide aqui, ó. Ela corresponde aos países com altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Assim como nasce muita gente, também morre muita gente. Por isso que ela é uma pirâmide bastante magrinha, uma pirâmide que vai se estreitando conforme aproxima-se do topo. O segundo tipo de pirâmide são as pirâmides chamadas de adultas. Essas pirâmides apresentam uma base alargada, mas com uma taxa de natalidade menor. E um meio e o topo bastante alargados, em função do aumento da expectativa de vida nesses países. Corresponde aos países que já iniciaram a transição demográfica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O terceiro tipo é o tipo das pirâmides envelhecidas, que são aquelas pirâmides que apresentam uma base reduzida e um topo bastante largo. É o caso dessa terceira pirâmide aqui, ó. Uma base bastante reduzida em função da redução das taxas de natalidade e um meio e um topo bastante alargado em função do aumento da expectativa de vida. Essa pirâmide corresponde aos países desenvolvidos, ok, gente? E agora, por fim, o nosso tipo especial de pirâmide etária, que nós chamamos de pirâmide rejuvenescida. Ela corresponde aos países desenvolvidos que adotaram políticas de natalidade, de estímulo aos nascimentos. Então, o topo e o meio dela é parecido com as pirâmides envelhecidas, porém o que se diferencia é a base, que na pirâmide rejuvenescida é um pouco mais alargada em função da adoção de políticas natalistas pelos governos. É o caso de diversos países da Europa que adotam esses tipos de políticas: França, Alemanha, Portugal e diversos outros. Agora, galera, vamos lembrar um pouquinho da teoria da transição demográfica, que é aquela teoria que expressa o comportamento da população em países que passaram pelo processo de industrialização. A primeira fase da teoria da transição demográfica é correspondente aos países que não se industrializaram. São aqueles países que apresentam altas taxas de natalidade e também altas taxas de mortalidade. Conforme nasce muita gente, também morre muita gente. Então, o crescimento populacional seria baixo, né, gente? A pirâmide etária que corresponde a essa fase seria essa primeira pirâmide aqui, uma pirâmide bem magrinha em função da alta taxa de mortalidade.
A segunda fase da teoria da transição demográfica corresponde aos países que começaram a passar pelo processo de industrialização. Ao longo do processo de industrialização, ocorre, por exemplo, a disseminação dos avanços da medicina, o que faz com que reduza bastante as taxas de mortalidade. Porém, a taxa de natalidade continua alta. Então, vai ocasionar um grande crescimento populacional. Essa fase é caracterizada pela explosão demográfica, o que nós chamamos de baby boom, a explosão de crianças. Começa a nascer cada vez mais gente nesse período. A fase 3 corresponde ao momento em que os países industrializados começam a se tornar urbanos. Num contexto urbano, aumenta-se o custo de vida nas cidades. Então, as pessoas optam por reduzir o número de filhos. Concomitante a isso, as mulheres também ingressam no mercado de trabalho, o que faz com que elas aumentem o nível de autonomia e passem a decidir ter menos filhos também. Então, as pirâmides etárias que representam a fase 3 e a fase 4 são essas aqui do meio, consideradas pirâmides adultas. Ambas estão reduzindo a sua base e aumentando tanto o meio quanto o topo. Aí, durante a fase 4, gente, ocorre um equilíbrio tanto das taxas de natalidade quanto das taxas de mortalidade. Então, o que acontece com o crescimento populacional? Ele vai se equilibrar, porque nasce o mesmo número de pessoas que morrem. A pirâmide etária que vai corresponder a essa fase seria essa pirâmide aqui de baixo, uma pirâmide com o topo alargado e o meio alargado e com a base mais estreita. Vamos lembrar, gente, que o Thompson, autor dessa teoria da transição demográfica, escreveu ela durante a década de 20 do século 20. Durante aquele período, nenhum país havia ultrapassado a fase 4. Hoje em dia, nós identificamos uma última fase, a fase 5, que corresponde àqueles países onde a taxa de natalidade é ainda menor do que a taxa de mortalidade. Portanto, ocorre a redução da população absoluta, ocorre um encolhimento da população. Para a fase 5, a pirâmide etária que corresponderia é a mesma pirâmide da fase 4. Agora, gente, eu trouxe algumas informações para a gente entender o comportamento da população ao longo do século XX e do século XXI no contexto do Brasil. Então, a gente vai analisar os indicadores de taxa de natalidade e taxa de mortalidade e também a população absoluta. Olha só, no período de 1900 a 1950, que eu caracterizei aqui com a cor vermelha, ocorreu uma redução da taxa de mortalidade e um congelamento da taxa de natalidade. Então, nós poderíamos classificar esse período dentro da fase 2 da transição demográfica. Vamos lembrar ali, recordar qual é a fase 2 da transição demográfica? É aquela fase onde ocorre a redução das taxas de mortalidade e um congelamento da taxa de natalidade. Não foi justamente isso que aconteceu durante o período de 1900 a 1950 no Brasil? Exatamente isso. Congelamento da taxa de natalidade e redução das taxas de mortalidade. Então, nós podemos dizer que durante esse período o Brasil estava dentro da segunda fase da teoria da transição demográfica. Do período de 1950 a o ano de 2020, ocorreu uma redução da taxa de natalidade. Então, não é isso que acontece na fase 3 da teoria da transição demográfica? Olha aqui, ó, redução da taxa de natalidade em função do aumento da urbanização, é exatamente isso que aconteceu no Brasil. Vamos lembrar que a população brasileira se tornou majoritariamente urbana durante a década de 60. Então, o período de 50 ao ano de 2020 é caracterizado pela terceira fase da teoria da transição demográfica. O período de 2020 até o ano de 2050, ele vai apresentar um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Portanto, nós poderíamos caracterizar esse período como a quarta fase da teoria da transição demográfica, que é essa fase aqui, ó, onde taxas de natalidade e de mortalidade se equilibram. Não é verdade, gente? Ok?
Aqui do lado eu coloquei uma pirâmide etária que corresponde para cada período que nós analisamos. Olha só, esse período aqui de 1900 a 1950, que é caracterizado pela segunda fase da teoria da transição demográfica, é representado por essa pirâmide aqui, ó, a pirâmide que nós chamamos de pirâmide jovem, que apresenta uma base bastante alargada. O período aqui em laranja, de 1950 a 2020, é caracterizado por uma pirâmide com esse aspecto aqui, ó, uma pirâmide que nós chamamos de pirâmide adulta, porque ocorre uma redução da base e um aumento do meio e do topo. E o período em azul corresponderia a esse tipo de pirâmide etária aqui, ó, a pirâmide etária que nós chamamos de envelhecida, porque ocorre um estreitamento da base e um alargamento do meio e do topo. Portanto, para o ano de 2020, que é o ano em que nós estamos, nós podemos dizer que a pirâmide etária brasileira ela está numa transição entre a pirâmide adulta e uma pirâmide envelhecida. Ok, gente? Aqui nesse slide eu trouxe uma coleção de pirâmides etárias que mostram o comportamento da população ao longo das últimas décadas. Analisando todas essas pirâmides, nós podemos observar que ao longo das últimas décadas, a estrutura demográfica brasileira encolheu a base da pirâmide etária, engordou o meio e também alongou o topo, o que representa um processo de envelhecimento da população. Aqui nós temos algumas pirâmides etárias que representam uma projeção para o comportamento demográfico da população brasileira para as próximas décadas. Então, olha só, por ano de 2013, a nossa pirâmide etária tinha um aspecto parecido com esse aqui, ó, uma base bem estreita e um topo bem reduzido também. Para a década de 2040, a nossa pirâmide etária vai ter esse aspecto aqui. Uma base também estreita, mais um meio e um topo mais alargado. Enquanto que para a década de 2060 a gente vai reduzir a nossa base e engordar ainda mais o nosso meio, mas principalmente o topo da nossa pirâmide. Agora, gente, nós vamos entender como que a mudança na estrutura demográfica vai afetar a economia, ou seja, como que esse processo de envelhecimento da população vai impactar o desenvolvimento econômico. Para a gente entender isso, nós precisamos lembrar da população economicamente ativa, que é o segmento da população que tem entre 15 e 60 anos, portanto, que são fundamentais para a atividade econômica, porque são aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho ou que procuram se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. Nos últimos anos, a nossa população economicamente ativa brasileira representa 62% de toda a população. O que significa dizer que 38% da população brasileira ou tem menos de 15 anos ou tem mais de 60 anos. A população economicamente ativa pode ser classificada em duas categorias: entre pessoal ocupado, que são aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, exercendo atividade remunerada, e o pessoal desocupado, que são aqueles que não estão inseridos no mercado. Portanto, são representados pela taxa de desemprego. Então, eu trouxe aqui o comportamento da taxa de desemprego brasileira ao longo dos últimos anos, a partir do ano de 2002. No ano de 2002, a taxa de desemprego brasileira estava em 12% da população economicamente ativa. Ao longo dos próximos anos, nós conseguimos reduzir essa taxa de desemprego, onde nós chegamos em 2014 com o menor patamar da taxa de desemprego, em 4%. A partir de 2014, a taxa de desemprego voltou a subir e hoje ela figura no patamar de 12,5%, parecido com a taxa de desemprego do ano lá de 2002. Então, gente, conforme a nossa população vai envelhecendo, vai reduzindo o número de pessoas que estão em idade ativa, ou seja, vai reduzindo a parcela da população economicamente ativa. Olha só um exemplo: para o ano de 2013, para cada pessoa que tinha mais de 60 anos, haviam 5,3 pessoas que estavam em idade ativa. E como que vai ser na década de 50, em função do envelhecimento da nossa população? Na década de 50,
para cada pessoa que tiver mais de 60 anos, haverá apenas 1,8 pessoas que estão em idade ativa. Então, levando em consideração que as pessoas que estão em idade ativa são fundamentais para a arrecadação de impostos para o Estado, o que vai acontecer ao longo da década de 50? A população ativa vai passar a estar sobrecarregada, principalmente em função da Previdência, porque vai ter muita gente para receber aposentadoria e vai ter um número reduzido de pessoas que estarão bancando a aposentadoria desses que estão aposentados. Frente a essa mudança na estrutura demográfica, surgem algumas tentativas de reformar o nosso sistema da Previdência para fazer com que a população economicamente ativa da década de 50 não fique tão sobrecarregada. Essas propostas recebem o nome de propostas de reforma da Previdência. Vamos entender como elas funcionam. Para a gente entender as reformas da Previdência, a gente tem que saber que existem dois modelos de Previdência. O modelo que o Brasil adota, que é chamado de modelo de repartição. O que é o modelo de repartição, gente? O modelo de repartição que nós utilizamos funciona assim. Os trabalhadores da ativa, que é a população economicamente ativa, paga a aposentadoria de quem está aposentado. Portanto, os mais novos financiam aposentadorias dos mais velhos. Como que é a contribuição? Nós contribuímos com uma parcela do nosso salário que é destinada ao INSS. Os trabalhadores contribuem, mas os empregadores e o governo federal também contribuem. Assim funciona a repartição. Esse é o modelo da Previdência brasileira. Algumas reformas da Previdência trabalham em cima desse modelo e propõem, por exemplo, o aumento da idade mínima de contribuição. Seria uma maneira de tentar resolver esse problema da sobrecarga da população economicamente ativa ao longo das próximas gerações. Outras propostas de reforma da Previdência trabalham com a substituição desse modelo adotado pelo Brasil por um outro modelo, chamado de modelo de capitalização. Nesse sistema de capitalização, não são os trabalhadores da ativa que pagam a aposentadoria de quem já está aposentado. Vai ser cada trabalhador pagando a sua própria aposentadoria ao longo de toda a sua vida de trabalho, né? Então, é o que nós chamamos de cada um por si. Uma porcentagem do salário vai ser destinada a uma conta específica e depois, no final da sua vida de trabalho, você vai poder ter direito de usar todo aquele dinheiro que você acumulou nessa sua conta individual. Quem administra, portanto, não vai ser o INSS, e sim fundos de pensões e seguradoras privadas. Ok, gente? Então basta a gente lembrar que dentro dos modelos de reforma da Previdência existem os modelos que trabalham com o modelo de repartição e que argumentam que nós precisaríamos apenas aumentar o tempo de contribuição. Por exemplo, a reforma do Temer era uma reforma nesse sentido, enquanto que existem outros modelos de reforma da Previdência que advogam a substituição do modelo de repartição por um outro modelo, que é esse chamado modelo de capitalização. Inclusive, a reforma de Paulo Guedes e Bolsonaro está dentro desse modelo. Ok, gente? Para além de falar das vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro, nós precisamos entender o que nós chamamos de transição de um modelo para outro. O período de transição, ele é importantíssimo. É um período que vai vigorar de 20 ou 30 anos depois da adoção do modelo de capitalização. E é o tempo que a população terá que acumular a capitalização própria e, através do governo, continuar pagando a aposentadoria dos aposentados atuais. Então, a geração que viver durante esse período, nós chamamos de geração sanduíche, porque ela vai carregar uma dupla carga. Terá que pagar a própria aposentadoria e também vai ter que continuar pagando a aposentadoria daqueles que se aposentaram no modelo antigo. Beleza, gente? Vale lembrar, gente, que caso esse novo modelo de previdência seja adotado hoje, por exemplo, a geração sanduíche será a nossa. Então, é a nossa geração das pessoas que
que tem 20, 30 anos agora, que terá que pagar essa conta dupla. A nossa própria aposentadoria e a aposentadoria daqueles que estão no modelo antigo, que era o modelo de repartição. Ok, gente? Então, a nossa aula de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham entendido e boa sorte para vocês aí durante os estudos nesse período de quarentena. E nos veremos depois disso tudo. Abração, tamo aí.